Oi, internet. Bora falar de livro? Eu tava editando um vídeo aqui que já era pra ter saído essa semana, na segunda-feira, hoje é quarta, dia 12. E, sinceramente, eu odiei a abertura dele. Eu acho que eu tava extremamente letárgica. Não sei o que rolou comigo. Não gostei. Achei difícil de editar, os buracos. Então eu vou regravar a abertura desse vídeo. Então, assim, não é pra ser um vlog, mas vão ter 2 takes, tá? Deixa eu explicar por que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tenho um amigo próximo, o nome dele é Samuel. E ele é muito especial pra mim. Nós convivemos muito na igreja e tudo mais. E o Samuel, ele é um leitor ávido. Só que ele não lê ficção. Ele lê mais desenvolvimento acadêmico, mais divulgação científica. Ele lê mais livros com temas teológicos, mas ele quer entrar na ficção, ele quer é, expandir a visão dele como leitor. Ele fala isso pra mim há muito tempo e ele pediu pra eu fazer uma lista pra ele de livros. Tem até uns livros físicos que vão aparecer aqui nesse vídeo, que eu já vou emprestar pra ele, e outros que eu não tenho os livros físicos ou não tenho eles aqui, onde eu tô, na minha casa. Então ele vai ter que vai ter que se virar, entendeu? Conseguir esses livros. Mas aí é isso, enquanto eu tava fazendo essa lista de livros pra ele, eu decidi que eu ia transformar isso num vídeo pro canal, eu achei que seria interessante. E pedi um norte pra ele. Falei, e aí, o que você quer ler? O que você gosta? Você já tem, assim, uma ideia de por onde você quer começar na ficção? Aí ele me veio com essa bomba. Eu quero livros que lembrem Dostoiévski. Foi isso. Pra mim, o que é lembrar Dostoiévski? É você discutir grandes questões filosóficas, sociais, humanas, de construção de personagem, você ter histórias que se focam muito na construção de personagem, às vezes narrativas simples, mas ali que você reflita, que tenha capítulos em que você pare e você pense, cara, a vida e as pessoas, entendeu? Na minha cabeça, essa é a categoria em que o Dostoiévski tá e a maioria dos russos contemporâneos a ele. Então eu decidi fazer uma lista de 10 livros para indicar, para estar nesse vídeo, para estar na lista de indicações para ele. E dentro desses livros eu não botei nenhum russo, porque eu achei assim que seria roubado. Eu achei que seria muito óbvio. Porque na minha categoria, na minha cabeça, que faz sentido para mim, eu acho que os russos contemporâneos a Dostoiévski são todos muito parecidos. Não que eles não tenham característica própria. Claro que eles têm. Mas assim, se você gosta de um Dostoiévski, a chance de você gostar de um Gogol é muito grande. E assim, o Gogol já vai estar ali no teu radar. Uma vez que você lê Dostoiévski, uma vez que você lê é, Tolstói, o Turgenev já vai estar no teu radar. Então eu quis trazer livros que eu achava que não estariam no radar dele, levando em consideração essa categoria que ele me deu de livro e que ainda assim eu acho que contemplariam, que ajudariam ele a ter essas reflexões. E obviamente todos são livros que eu já li e amei. E é isso. Então agora a gente vai ter o corte e vai pro vídeo original da lista de livros. Certo. O primeiro dessa lista eu decidi dar uma roubadinha. Ele não é bem uma ficção. Ele fala sobre uma pessoa de verdade. É uma autobiografia. Mas eu acho que, apesar de não ser ficção, ele traz um, uma linguagem muito bonita. Eu não diria poética, mas muito bonita e muito existencialista. Eu lembro que eu gostei muito desse livro quando eu li. A forma como o autor usa a sua experiência de vida para discutir a forma como outras pessoas são vistas na sociedade. E eu tô falando de O Sol Ainda Brilha, de Anthony Ray Hilton. Esse livro fala basicamente de pena de morte.
É a história real de um homem que passou 30 anos no corredor da morte por crimes que ele não cometeu. E isso aconteceu em 1985, no Alabama, que é o sul dos Estados Unidos. O Anthony é um homem negro, então tudo isso passa a ser tema no livro. A forma como ele se vê, a forma como a sociedade vê ele, a forma como a polícia age, como a justiça americana age, a forma como a humanidade dele passa muitos perigos, digamos assim, muitos perigos de ser perdida durante todo esse processo dos 30 anos e como ele encontra luz, porque nesses 30 anos ele percebe que o sol ainda brilha. Apesar de muita coisa que ele perde, algo ele ganha. E isso é muito bonito no livro. Você percebe isso? Pegando o gancho desse tema de pena de morte, discussão racial e criminal nos Estados Unidos, o segundo livro da lista que eu vou indicar é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu acredito que a gente já pode considerar isso um clássico moderno. Eu acredito que daqui a 100 anos as pessoas ainda estarão discutindo esse livro. É um dos mais importantes do século XX norte-americano, que fala sobre crime, sobre justiça, sobre questões raciais nos Estados Unidos. Só que, para mim, qual é a grande diferença e a grande sacada desse livro em relação ao outro? Nesse livro, o narrador da história, ele não está vivendo na pele essa situação. Ele observa de fora e ele consegue trazer uma visão ainda mais geral, porque tudo que o Anthony fala está permeado pela dor e pela vivência dele. Mas já a narradora do livro de O Sol para Todos, que ainda por cima é uma criança, ela tem uma visão mais imparcial e ao mesmo tempo mais verdadeira em muitos aspectos, sabe? Por não estar permeado ali, impregnado ali pela própria dor. E eu acho isso muito legal. Então é lindo, é doce. Em alguns momentos você duvida um pouco de que é uma criança narrando, mas ela te convence aos poucos que ela realmente é uma criança excepcional. É muito bom, é muito bom. Eu me emocionei, me diverti muito lendo esse livro. Quando as pessoas falavam sobre esse livro, eu achava que eu ia chorar. Eu achava que ia doer, ia ser um livro doloroso. E, na verdade, foi um livro muito divertido. Muito divertido. O outro foi muito mais doloroso. O Sol Ainda Brilha, muito mais doloroso. Muito mais revoltante. Nossa, tinha hora que eu parava o livro e eu ficava assim, o ser humano é podre. Meu Deus, que ódio, que ódio. Mas muito bom. Odiei, me destruiu, muito bom, 5 estrelas. Brincadeira. Mas falando sobre, agora pegando esse gancho sobre visão da sociedade, a sociedade vendo o indivíduo e o indivíduo refletindo sobre a forma como a sociedade o vê, a gente vai para, esse aqui eu tenho físico, A Letra Escarlate. Um amorzinho da minha vida, um amor da minha vida. Eu acho que esse livro foi uma das maiores e mais maravilhosas surpresas de 2025, A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne. Muito bom, muito bom, muito bom, perfeito. Se passa numa comunidade puritana de Boston, do século, acho que 17, e a gente vai ter várias discussões sobre o papel feminino, sobre a forma como não só mulheres, mas como indivíduos são vistos dentro de uma sociedade, por uma sociedade. Quando um grupo de pessoas se reúne e discute a vida daquele indivíduo, aquele indivíduo para de ser uma pessoa. E ele passa a ser um tipo, uma coisa a ser analisada, sabe?
uma coisa que pertence à sociedade. Eu acho isso muito interessante. Para mim, fica muito, muito claro a forma como essa comunidade ela vê seus integrantes como posse e que quando esses grupos eles se reúnem, é, eles são os detentores da verdade. Não é a coisa que eu mais gosto nesse livro. A coisa que eu mais gosto nesse livro é a forma como existe uma justificativa, uma narrativa sobrenatural e uma narrativa natural que se sobrepõe durante o livro todo. Tudo que acontece aqui você consegue atribuir ao mundo espiritual e atribuir ao mundo material facilmente, de acordo com sua preferência. Então, o leitor ele fica preso dentro dessas duas realidades, duas possibilidades. Tem um quê de horror, e para mim isso é o mais legal do livro. Mas eu adicionei ele na lista por causa dessas discussões sobre o indivíduo versus a sociedade. E pensando em discussões indivíduo versus sociedade, a gente puxa para O Estrangeiro, de Albert Camus, Camus, sei lá como é que se pronuncia esse nome. O Estrangeiro, que vai contar a história de um homem que ele vai se deparar com o absurdo da condição humana, representada em si mesmo. Existem várias justificativas para o título do livro Ser Estrangeiro, mas a justificativa que eu particularmente mais gosto é a que faz referência ao fato do protagonista ser um estrangeiro dentro da humanidade. Ele é um indivíduo que não se conecta mental, emocional e nem mesmo fisicamente com o resto da sociedade. Então é quase como se ele fosse um humano que não é um humano propriamente dito, porque existem todas essas lacunas, esses buracos de identificação, de conexão entre ele e a raça humana. Então ele é um humano estrangeiro dentro da humanidade. E isso resume o livro todo. A ideia que o livro todo passa, né? Não a narrativa em si. Então, aqui a gente já começa, em O Estrangeiro, a gente já começa a aprofundar um pouco mais sobre o indivíduo. Os anteriores, a sociedade era muito importante. E a partir de O Estrangeiro, a sociedade ainda é importante, mas a gente aprofunda muito no indivíduo. E pegando esse gancho de se aprofundar no indivíduo, eu vou trazer aqui outro livro que eu também tenho físico, que é o queridinho O Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe, de Hermann Hesse. Esse livro é muito viajado. Esse livro é muito maluco. Algumas pessoas, alguns estudiosos defendem a ideia de que seria uma autoficção. Então, seria de certa forma o Hess discutindo a própria crise de meia-idade. Isso que esse livro se trata. É um homem passando pela sua crise de meia-idade, tá? E qualquer pessoa numa crise existencial desse tipo vai discutir muito sobre individualidade, sobre como ela se enxerga dentro do contexto que a cerca. E é muito interessante de ver esse desenvolvimento e ver a forma como Hess defende a ideia de que em uma sociedade você vai encontrar espaços que não lhe cabem, certo? Você vai encontrar pessoas que defendem ideias que não lhe fazem sentido, não lhe favorecem, sabe? Que não lhe cabem. Como você tem que se comportar diante disso? Porque isso vai definir as características da sua personalidade, digamos assim. Então, você percebe que no início da narrativa, o protagonista é alguém muito cínico, é alguém muito raivoso, alguém muito emocionalmente descontrolado, porque ele decidiu é, agir de forma violenta contra esses pensamentos e esses espaços que não lhe cabem.
E o Rez, em outras personagens do livro, ele vai defender a ideia de que talvez tudo que você deva fazer, tudo que você precise fazer, é ir, é rir. Em vez de quebrar, destruir, se revoltar, ria e siga com a sua vida, porque aquele espaço não lhe cabe. Mas talvez, se você for honesto consigo mesmo, você encontre um espaço que lhe cabe. Então, para mim, essa é a grande discussão do livro. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gosto muito. Depois, falando sobre espaços que cabem às pessoas e falando sobre como o indivíduo interage com esses espaços, como o indivíduo pode tentar mudar a sociedade, eu vou puxar A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Leitora de fantasia e ficção científica tinha que ter alguma coisinha que pegasse pro meu lado. Então, a Letra Escarlate tem uma coisinha, né, de fantasioso, de sobrenatural, de horror, e agora a gente tem A Máquina do Tempo, em que, assim, esse livro ele é muito criticado por algumas pessoas por ser como se ele fosse um grande defensor, um grande panfleto do esquerdismo. Quando eu li esse livro, eu não foi isso que me foi comunicado, entendeu? Eu percebo que tem um momento em que uma sociedade idealizada nos é apresentada, mas essa sociedade, ela é frágil, entendeu? Então, eu acho que você perceber o que acontece no final com todas essas pessoas, em todas as sociedades que são apresentadas, eu acho que isso mostra muito mais a opinião do autor do que você ter uma sociedade idealizada, igualitária, representada na história. Qual é o fim dessa sociedade? Eu acho que isso diz muito mais sobre. E a sensação que eu tenho é de que, na verdade, ninguém sabe o que está fazendo, nada está realmente certo, está todo mundo errado, e nós, como seres humanos, estamos tentando fazer o melhor que nós conseguimos. Só que nós somos imperfeitos. Então, tudo que fazemos será imperfeito. Então é isso. Eu acho que ele não defende ninguém. Eu acho que ele acusa e ataca todo mundo. E no final, você vê um homem que criou algo, que é essa máquina do tempo, numa tentativa de ele, como indivíduo, influenciar um todo. E você vai ver no livro se isso deu certo ou não. Muito bom, muito bom. Muito bom, gosto demais. Eu diria que até o momento é o meu preferido do Ed Wells. Briga um pouquinho ali com Guerra dos Mundos, mas gosto ainda mais de A Máquina do Tempo. Aí nós vamos começar aí para uns livros assim que eu tenho um pouco de dificuldade de conseguir conectar. Na hora que eu tava tentando criar esse roteiro de forma que fosse dinâmica e um livro puxasse o outro, eu cheguei no final da lista e eu achei que os livros não estavam mais se puxando. É como se tivesse uma quebra bem aqui. Então, é, é isso. Estou contando para vocês que não consegui conectar a segunda parte, acho que da lista com a primeira parte. Mas vamos dessa parte final, que eu acho relevante de qualquer forma. Eu escolhi esses livros para indicar para ele e para indicar para vocês. E é isso. A gente vai ter agora o Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Cara, por que esse livro? Porque ele falou comigo numa coisa muito específica. O que nós temos aqui? Um compilado de cartas em que um poeta reconhecido, já de certa forma aclamado, vai estar dando dicas e conversando com um outro poeta que lhe pediu ajuda. E
Por que que esse livro falou comigo? Porque eu acho que ele deveria estar nessa lista. É porque literatura, para mim, é algo intrínseco à existência. É algo intrínseco à humanidade. É uma linguagem, uma arte que, para mim, é essencial. E eu sinto isso em todas as cartas do Hilke para o seu colega poeta. A forma como a poesia é discutida aqui como parte da existência dessas pessoas. Logo, discutir poesia nesse livro é discutir as existências deles. Então, fala sobre individualidade, fala sobre esse grande tratado, a poesia como algo mágico e ao mesmo tempo quase banal, de tão essencial, é tão básico, é como respirar. Então, é algo extraordinário e ao mesmo tempo ordinário por causa disso, porque o que é respirar? Nossa, incrível se você parar para refletir tudo que envolve a respiração, tudo que envolve estar vivo através de estar respirando, e ao mesmo tempo é uma coisa tão banal, porque nós fazemos o tempo todo. Estou aqui falando com você, a minha voz sai porque, de certa forma, eu respiro. Então, nossa, muito bom. Livro muito bom. 5 estrelas, maravilhoso. Depois disso, mas também na mesma pegada sobre poesia do dia a dia, eu vou trazer Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente, do Rubem Alves. É um livro de crônicas, e crônicas, principalmente as crônicas desse autor, que são as minhas, o meu tipo de crônica preferido, é essa que traz magia ao cotidiano, que traz beleza, que traz poesia, que traz essa coisa que é quase inexprimível, mas que a bela literatura consegue fazer você sentir, mesmo que você não consiga explicar. Então, esse livro é vários trechinhos de cotidiano, de historinhas, de coisas que ele viveu, que ele ouviu, que ele viu durante vários anos da vida dele, e a forma como ele atribui poesia a tudo isso, como isso comunica quem ele é como pessoa, eu acho que faz todo o sentido de estar nessa lista. O penúltimo que eu vou trazer aqui, eu acho que é um dos menos óbvios, e ainda assim eu acho que faz todo sentido. É O Acaso Holandesa, da Anne Patch, uma escritora canadense, se eu não me engano. Ele vai falar sobre a história de uma família. Ana Karenina? Não, brincadeira. Também nem querendo comparar, né? Não dá pra comparar esses dois livros. Não, não. Essa não é a minha intenção, mas vai falar sobre essa família e essa família desmoronando. Vai falar sobre a forma como, para mim, esse livro deixa claro a forma como, dentro de todas as nossas relações, principalmente as relações familiares, a dor e o amor andam juntos. E que você tem que escolher que dor você vai vivenciar. Você tem que escolher se aquela dor ela vale o amor que a acompanha. E se para você não vale, se para você aquilo é o limite, desista e sustente a sua decisão. Mas que todos saibam que não será uma decisão fácil. Então é isso, a gente vai ter vários personagens que estão interligados por laços familiares. Cada um deles vai desenvolver uma relação diferente com esta famigerada casa holandesa e com os outros integrantes dessa família.
E eu achei um livro lindo, um livro que falou muito comigo, se eu não me engano, eu li em 2019. Foi o melhor livro que eu li em 2019, se não estou enganada. Então, assim, eu acho que tinha tudo a ver com essa lista. E vamos agora para o último livro que eu tenho aqui físico também, que eu acho que vai ser o primeiro que eu vou falar para ele ler desesperadamente, que é o As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, tô de cabeça para baixo. As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, 1990, perfeição. Eu acho que esse aqui é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu acho que eu vou envelhecer, eu vou ler 1000 livros e ele ainda estará entre os melhores da minha vida. Deu até lembrar dessa história para falar sobre isso nesse vídeo. Me deu vontade de reler o livro, de tão maravilhoso que eu achei. Aqui a gente vai ter Marco Polo apresentado, né? E o Marco Polo vai ter uma conversa em algumas partes, digamos assim, uma conversa dividida em momentos, com o rei, eu acho que da Mongólia, de algum país geograficamente ao leste, em que ele vai contar para este rei sobre as cidades invisíveis. É só isso que eu vou contar. Porque o resto você tem que viver simplesmente. Essas cidades, você vai entender logo no começo porque elas são cidades invisíveis e a relação que elas têm com pessoas, com ideias. Algumas dessas cidades vão desenvolver verdadeiros tratados em que vai ser o estopim para você ter uma reflexão profunda sobre temas específicos. E é isso, é perfeito, maravilhoso, amo, 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 amo. Teve coisa que eu não entendi, mas continua sendo 5 estrelas, favoritado, perfeito, amo. E, e é isso. Acho que acabamos. Vai dar uns 25, 30 minutos de vídeo e vamos ficar por aqui mesmo. Talvez futuramente eu fale de forma mais profunda de alguns desses livros, faça resenhas, principalmente algumas releituras. Livros muito bons. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu espero que o Samuel goste das dicas também, que faça sentido para ele. E é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima.